Caldeira aquatubular. Assunto técnico, visão prática. Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Ricardo. Tenho mais de 13 anos de experiência na operação de caldeira aquatubular. E aqui vou compartilhar conhecimentos técnicos com uma visão prática de quem está no dia a dia da operação. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre recuperação de água. Bom, vamos entender primeiro o que é a água de caldeira, né? O tratamento de água para caldeira. O tratamento de água para caldeira é um conjunto de processos físicos e químicos aplicados para remover impurezas que podem causar incrustações, corrosão e arraste de sólidos nos tubos de água e vapor de uma caldeira aquatubular, garantindo segurança, eficiência térmica e maior vida útil do equipamento. Nesse tratamento são retirados principalmente sais dissolvidos, como o cálcio e o magnésio, responsáveis pela dureza e formação de incrustações, sílica, que pode se arrastar com o vapor e incrustar na turbina, oxigênio e gás carbônicos dissolvidos, que causam corrosão interna, e também sólidos de suspensão, matéria orgânica e óleos, utilizando etapas como clarificação, filtração, abrandamento, desmineralização, desaeração e controle químico de pH e alcalinidade. Olha o tanto de processos que a água de caldeira passa, ou seja, ela é uma água cara. Falando sobre o consumo da água de caldeira, eu coloquei como exemplo aqui três tipos de vazões, né? Vamos supor que a gente tem aí uma caldeira de 100 toneladas horas, né, produção de vapor, 150 toneladas horas e 200 toneladas horas. A caldeira de 100 toneladas horas, por exemplo, ela consome 100 metros cúbicos ou 100 mil litros de água por hora. Isso nas 24 horas dariam 2.400 metros cúbicos ou 2 milhões e 400 mil litros de água nas 24 horas. Caldeira de 150 toneladas, ela consome 150 metros cúbicos ou 150 mil litros de água por hora, sendo nas 24 horas 3.600 metros cúbicos ou 3 milhões e 600 mil litros de água nas 24 horas. E a caldeira de 200 toneladas, ela consome 200 metros cúbicos de água ou 200 mil litros de água por hora nas 24 horas. Isso daria 4.800 metros cúbicos ou 4 milhões e 800 mil litros de água nas 24 horas. Então, é muita água consumida, tá? E, como eu disse, essa água é muito cara, tá? Existe um processo de recuperação de água e isso é muito importante que a gente consiga recuperar o máximo de água possível é, sobre o vapor que foi gerado na caldeira. Tá? Eu trouxe aqui um esqueminha para a gente entender como que acontece essa recuperação de água, que é natural e é bem simples. Tá? Nós temos aqui a estação de tratamento de água para a caldeira, né, onde manda água para a caldeira. Na caldeira a gente gera vapor, né, a gente transforma essa água do estado físico líquido para o estado físico gasoso, que seria o vapor. Né? O vídeo passado eu falei sobre o caminho da água e lá eu explico todo o processo de como que a água passa do estado líquido para o estado gasoso, que é o vapor. Como sempre, eu estou utilizando aqui uma caldeira de 200 toneladas a hora, ok? Todo o vapor produzido pela caldeira, que é chamado de vapor vivo ou vapor superaquecido, ele é enviado para o turbogerador, né, para a turbina do gerador de energia. Após a turbina consumir esse vapor vivo, sobra um vapor que é chamado de vapor de escape. Esse vapor de escape ele tem uma pressão e uma temperatura ideal para a gente aquecer o caldo lá no tratamento do caldo. Então esse vapor de escape que sobra da turbina, ele é enviado para o tratamento de caldo para aquecer o caldo, concentrar ele, eliminar micro-organismos e facilitar a decantação de sujeiras. Quando aquece esse caldo, ele evapora. Essa água evaporada do caldo é chamado de vapor vegetal, que é encaminhado lá para a destilaria.
Futuramente a gente pode estar falando também sobre esse caminho do vegetal para a destilaria, mas hoje nós vamos falar sobre o condensado do escape, que também é chamado de condensado bom. Então, após o vapor de escape aquecer o caldo, ele esfria, ele perde temperatura e condensa, tá? Todo esse condensado do escape, a gente manda ele de volta para a caldeira, né? O condensado do escape, também chamado de condensado bom, a gente consegue recuperar entre 92 a 95% da água consumida na caldeira. Então aqui a gente tem um ciclo fechado. Ó. Caldeira gera vapor, vapor vai para a turbina consome esse vapor, sobra-se o vapor de escape aquece o vapor de escape esfria após trocar a temperatura com o caldo, e todo esse condensado do escape, ou seja, essa água, é bombeada de volta para a caldeira, tá? Então, sendo necessário, apenas na partida da caldeira a gente produzir toda a água necessária para ela 4 horas, tá? Então, a primeira vez, quando a gente está partindo a caldeira, sim, a gente produz toda essa quantidade de água para a gente encher a caldeira com essa água, mas após a partida da caldeira, a gente entra nesse ciclo fechado e então a gente consegue recuperar entre 92 a 95% dessa água consumida na caldeira. Então aqui eu coloquei embaixo recuperação de água da caldeira. A gente consegue entre 92 a 95. Quando o sistema está bem regulado, bem eficiente, a gente pode conseguir um pouco mais de 95% dessa recuperação. A reposição de água que, né, da estação de tratamento de água para a caldeira, então a gente nas 24 horas a gente precisa apenas repor entre 5 a 8% dessa água. Tá? Essa reposição de água também é muito conhecida como boiler make-up water, que seria recuperação de água para caldeiras. Tá? Também chamada é, simplesmente de make-up. Né? Algumas empresas, o make-up seria a reposição de água. Então não confundam recuperação de água com reposição de água. Tá? Mas é muito importante que vocês entendam como que acontece essa recuperação. Você viu que é tudo natural, a gente aproveita a energia térmica, o condensado do escape é bombeado de volta para a caldeira e assim a gente tem um ciclo fechado, sendo que a estação de tratamento de água para a caldeira precisa repor no sistema apenas de 5 a 8%, tá? Cálculo para uma caldeira de 200 toneladas hora ou 200 mil litros de água, que seria a mesma coisa que 200 metros cúbicos, tá? Esse é o cálculo por hora, tá? Como que é feito esse cálculo? A recuperação de água, a gente pega o total do condensado do escape, então toda a água que foi bombeada de volta para a caldeira, a gente divide pelo total do consumo de água da caldeira, tudo que a caldeira consumiu de água, então, o total do condensado do escape dividido pelo total do consumo de água multiplicado por 100. Tá? Eu coloquei aqui como um exemplo, lembrando que a gente está usando aqui uma caldeira de 200 toneladas a hora de produção de vapor, tá? Vamos supor que a gente conseguiu bombear de volta para a caldeira nas 24 horas 4.512 metros cúbicos, que seria 4 milhões e 512 mil litros de água. Olha o tanto de água. Tá? Isso aqui foi o que a gente conseguiu recuperar. Né? A caldeira consumiu 4.800 metros cúbicos nas 24 horas, ou 4 milhões e 800 mil litros de água. Mas desses 4 milhões e 800 mil litros, a gente conseguiu recuperar 4.512 mil litros. Né? Então, fazendo o cálculo aqui, 4.512 metros cúbicos dividido por 4.800 metros cúbicos, nós vamos ter aqui 0,94. Multiplicado por 100, a gente chega no valor aí de 94%. Então, nesse cenário, a gente conseguiu recuperar 94% dessa água, que são os 4.812 mil litros. 4 milhões e 512 mil litros. Se a recuperação de água são
94%, que é o cálculo que a gente acabou de fazer com esse exemplo, entendemos que a reposição de água, ou seja, também chamado de make-up, a reposição de água no sistema são 6%. Ou seja, a gente precisou injetar no sistema, repor no sistema apenas 288 metros cúbicos, ou 288 mil litros, né? Olha o tanto de água que a gente economizou, que a gente conseguiu recuperar e a gente economizou, né, nos gastos que a gente tem ao produzir essa água de caldeira. Se a recuperação de água for abaixo de 90, isso aqui é muito importante, né, que a gente não perca também essa água no sistema. Se a recuperação de água for abaixo de 90%, nesse cálculo que a gente fez, exemplo, 88% ou até mesmo 77%, temos um indicador forte de perca de água no sistema. Quais são as causas dessa perca de água no sistema? Pode ser o desvio do condensado do escape para o condensado contaminado, né? O condensado do escape, também chamado de condensado bom, devido a algumas manobras lá no tratamento, às vezes tem a necessidade de parar de bombear essa água de volta para a caldeira e jogar ele para o tanque de condensado ruim, né? Ou seja, o condensado contaminado. Nessa hora, a gente está perdendo a água de caldeira, né? A gente está perdendo aí o condensado bom. Claro que essa manobra lá no tratamento é feita por curto período, tá? Mas se eles tiverem necessidade de prolongar esse período por mais de uma hora, então sim, nós vamos ter muita perca de água. Outra causa também é uma junta estourada, né? Pode acontecer de estourar juntas de flanges lá no tratamento e acabar jogando essa água para o chão. Também outro caso seria válvula com vazamento, né? Então nós temos aí três casos: desvio do condensado bom para o condensado ruim, junta estourada ou válvula com vazamento. E pode ter outras causas também, tá? Mas as principais são essas três aqui que eu coloquei, muito básica, que acontece bastante. É isso. Espero que você tenha gostado dessa apresentação sobre caldeira aquatubular. Nós vimos hoje como que faz o cálculo dessa recuperação, como que a gente pode perder essa água, a importância dessa água, né, que é um consumo muito grande, muita água consumida, mas a gente consegue recuperar uma boa parte dela. Em breve trarei mais vídeos relacionados a esse tema de caldeira aquatubular. E se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também tem interesse pelo assunto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.